Árvores companheiras regeneram ambientes. No final dessa palavra você vai entender o que isso vai dizer, o que isso quer dizer para a sua vida. Você vai entender o teu papel. Creia no que eu lhe digo. Abre sua Bíblia, Salmo número 1. Eu quero ler com você. Salmo 1, uma palavra muito conhecida, e ela diz assim: todos encontraram? Salmo 1, quase no meio da sua Bíblia está o livro de Salmos. A felicidade dos justos e o castigo do ímpio é o título. E diz assim o verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Amém? Pode sentar, por gentileza. Eu estava exatamente há uma semana atrás, alguns que me conhecem assim mais de perto sabem que no domingo de manhã não durmo, levanto cedo, 7h30, porque eu gosto muito de programas agropecuários, e um dos programas que eu mais gosto e assisto desde a minha juventude é o Globo Rural. Para mim, sempre falo, pastora, ultimamente tem assistido comigo, né? E é para mim um dos programas assim que de melhores reportagens da TV brasileira é o Globo Rural. Deus falou muito comigo em várias vezes assistindo o Globo Rural, mas no domingo passado foi algo lindo, algo tremendo. Enquanto assistia o programa, eu comecei a separar partes daquele programa, porque ele falava das árvores. E quando começou aquele programa, eu já comecei me chamou muita atenção, porque não somente pela parte agropecuária, mas sim por falar de árvores. A Bíblia é muito clara, sempre nos comparou como árvores. Em Marcos, quando Jesus ele faz um milagre, um dos mais assim emblemáticos, pela forma em que ele foi feito, porque um judeu ele nunca cuspia em terra, e Jesus, como é o dono dos céus e da terra, ele cospe em terra, ele pega aquele lodo e passa nos olhos de um cego, e aquele cego vê. Lembra dessa passagem? Está em Marcos. E aí aquele homem, Jesus diz assim: você está vendo? Ele diz: sim, eu estou vendo. O que você vê? Ele diz: eu vejo homens se movendo como árvores. É muito comparativo aqui. O salmista escreve que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. Então quando eu vejo que aquela reportagem vai falar de árvores, o Espírito Santo me dá um alerta, dizendo: vocês são as árvores. E no decorrer da palavra, da Bíblia, nós vimos muitas outras partes aonde Jesus nos compara como videira, e que Ele é a videira verdadeira. Enfim, nós somos árvores e nós temos uma raiz plantada junto ao ribeiro. E quando começa aquele programa, a reportagem, o repórter ele vai com um dos cientistas, um dos pesquisadores, e ele se coloca assim num mirante, e naquele mirante já tinha uma mata totalmente bem preservada, ela é uma mata totalmente fechada, e ele diz assim, como era? Ele faz uma pergunta, o repórter faz uma pergunta para o pesquisador, e ele diz como era esse ambiente, como era esse lugar antes deles ter, porque ele estava num ambiente que tinha sido regenerada a Mata Atlântica naquele lugar. E o pesquisador, ele diz duas frases que eu fiz questão de anotar. Ele diz assim:
era um lugar degradado, era acabado, porque tiraram tudo daquele lugar. A palavra degradado ela tem alguns significados. Era um lugar destruído, era um lugar desgastado, era um lugar vazio. Então a primeira coisa que eu quero pedir autorização para o Senhor Jesus, eu quero pregar essa palavra como uma metáfora. Quero deixar bem claro, por isso é interessante que você já entenda isso, que vocês são árvores. E o Jesus era mestre em pregar com metáforas, e eu quero usar aquilo que o Senhor mais usava, que era uma metáfora para pregar uma palavra, e eu quero que vocês entenderão o papel de vocês como árvores. E ele diz, quando não existia árvore, aquele lugar era um lugar degradado, vazio, era um lugar destruído. Aí ele diz mais, ele continua, mas quando a mata foi restabelecida, quando as árvores voltaram a crescer e se estabelecer no seu lugar, ela voltou a ter água. E mais, ele disse, veio a ter vida. E aí me chamou muita atenção. E ele disse, e para mim hoje, esse lugar é uma fonte de cura. Aleluia. Eu creio que você já está entendendo o que Deus está falando. É uma metáfora profunda, irmãos. Eu anotei. Eu vou fazer questão de ser pontual. Irmãos, o pesquisador disse, quando a mata não estava restabelecida, era um lugar vazio, destruído. Mas quando as árvores começaram a se levantar, num ambiente vazio, seco, começou a trazer vida de novo naquele lugar. Meu irmão e minha irmã, eu não sei, quem sabe você tem vivido num ambiente degradado, destruído, seco, mas eu quero dizer uma coisa, que você é árvore plantada junto a ribeiros de águas, e quando você começar a crescer naquele lugar, a vida vai começar a voltar. Aleluia, quer aplaudir, aplaude mesmo, porque você é árvore. Aleluia. Então começa, depois assiste lá, irmão, procura na internet, do dia 10 desse mês. Então ele começa em um decorrer, começa a mostrar aquela reportagem que são as árvores, e algo muito interessante que eles descobriram. E na natureza nós vemos que as árvores elas vivem em comunidade, a mata é uma comunidade. Existem árvores de tudo quanto é tipo, de todas as formas, todos os tamanhos, algumas mais imponentes, outras menores, mas todas cumprem um papel fundamental no ecossistema de uma floresta. O interessante é que se nós vemos as copas das árvores, que são formadas pelas folhas, numa floresta, elas se tocam as copas. Os galhos, eles são como membros que se entrelaçam e se tocam. As raízes, por mais que nós vemos, é o mais fundamental. E quando os galhos, eles tocam uns aos outros, as raízes dentro de uma floresta, elas se entrelaçam. E muito mais do que se entrelaçam, elas se comunicam, por incrível que você ache que não. É tremendo. E eu creio que nós podemos entender que se eu sou uma árvore, a copa é a minha cabeça, os galhos são os meus braços, e as raízes são os meus pés. O tremendo também, meus queridos irmãos, é que quem conhece, e nisso Carlos é mestre porque é agrônomo, sabe que nenhuma árvore, nenhuma planta consegue viver sem a luz do sol e sem a água que está no solo. É impossível. Interessante que uma árvore, quanto mais próxima da luz, ela mais cresce. Uma árvore, quanto mais enraizada e tomando a água, mais forte ela fica, difícil de arrancar do chão. E você pode perceber que as árvores, elas começam a disputar a luz. E se você vai num lugar, se uma árvore está tampada
e só tem luz para um lado, ela começa a crescer só para o lado da onde vem a luz. E a Bíblia é tremenda, porque João 2 diz, João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca irá andar em trevas, mas terá a luz da vida. E assim como ele diz também: aquele porém que beber da água a qual eu lhe der, nunca mais terá sede. Meu irmão quer crescer? Ei, faça como uma árvore, começa só a buscar a luz que vem de cima. Quer ficar enraizado? Ei, firma num lugar e começa a sugar tudo do que a água pode te dar. Aleluia! Mas se vamos falar em raiz, que é fundamental, aquele programa revelava algo tremendo. Então eles mostram uma reportagem daquela plantinha chamada dormideira. Eu me lembro muito bem, na minha infância existia muito aquela plantinha em que você encostava e ela fechava as suas folhas, lembram? Hoje já não existe muito por aí. As plantas geralmente são ornamentais, mas se tocava naquela plantinha e ela encolhia as suas folhas. Então os pesquisadores começaram a perceber que quando eles soltavam o vaso da dormideira no chão, ela encolhia as folhas. E eles faziam isso constantemente, só que depois de um tempo, eles começaram a soltar aquele vaso, mas aquela folha que se encolhia já não se encolhia mais. Porque disse que aquela planta, aquilo era algo como se fosse repelente. Quando ela era atacada por um inseto ou por algum predador, ela encolhia suas plantas para não serem devoradas. Só que eles perceberam que aquele sinal, ele era algo que vinha desde das folhas, e quando era conduzido pela seiva até pelo meio da planta e até a raiz como um sinal. Então quando tocava a raiz, ele encolhia também. E aquilo queria dizer algo, aquela planta, ela era sensível ao toque. Quando algum certo predador, eu volto a dizer, quando algo mal iria atacar aquela planta, ela retraía, só que ela memorizava aquele sinal. Porque quando ela caía no chão, e ela ia sendo induzida a se mover aquelas folhas, a elas se encolherem, depois de um tempo ela percebeu que aquele mal não fazia nada para ela, então ela ficava inerte da mesma maneira. Então eles perceberam que a planta, ela tinha um sinal, que era conduzida desde as suas folhas até a sua raiz. E nisso, no estudo da biologia, existe algo que é chamado rizosfera. Que a rizosfera é o lugar do solo aonde a raiz ela é fixada. Olha que interessante. E aí onde ela é fixada, dependendo do solo aonde ela está, ela pode crescer mais, ela pode crescer menos. Por quê? Porque é importante você saber aonde a raiz da planta está plantada. E agora eu quero fazer uma pergunta para você: aonde a sua raiz está fixada? Qual é o ambiente que seus pés estão pisando? Aonde é que você tem buscado o teu alimento para fortalecer a tua planta? Qual é o ambiente? Qual é o local? E essas raízes que se entrelaçam, elas não somente se entrelaçam, eu disse no começo, através dessa sensibilidade e estudos feitos, eles perceberam que as árvores, elas se comunicam. Você acredita nisso? As raízes não somente se tocam, as raízes se comunicam, e todas elas fazem parte de um mesmo ambiente que é chamado uma comunidade. É tremendo, porque nós somos árvores que vivemos em comunidades. Então eles fizeram um teste. Eles injetaram umas moléculas de carbono nos dutos de uma árvore, e essas moléculas de carbono, elas eram marcadas. Não sei como eles fazem isso, os cientistas, mas eles injetaram um carbono marcado. E depois de um tempo eles perceberam que
aquela planta que tinha sido injetado um carbono marcado, eles encontraram o mesmo carbono nas outras plantas que estavam ao seu redor. Olha que tremendo, aquela planta, através das suas raízes, ela começou a influenciar, e ela começou a passar o que ela tinha para as outras plantas, para as outras árvores que estavam ao seu redor. É tremendo. E disse que aquelas plantas, elas começaram a se comunicar. Eles se entenderam e viram que entre as raízes das plantas, elas se comunicavam. E não só isso, eles começaram a perceber no estudo que eles fizeram, que as plantas, elas tinham um poder de atrair plantas e árvores que as beneficiavam. E no conjunto daquela comunidade, uma acabava desempenhando um papel de proteção para a outra. Olha que forte. Você está entendendo que você é uma árvore, que você faz parte de uma comunidade, e que nós temos o dever, e nós temos que entender que devemos ajudar o outro. Isso quer dizer, assim como era naquela dormideira, quando ela estava sofrendo um ataque de algum invasor, de algum inimigo, ela começava a passar sinal para as outras plantas que estavam ao seu redor, através da mesma raiz que se conectava, porque elas estavam plantadas no mesmo solo, no mesmo território, na mesma região. Então, quando ela era atacada por algum e ela começava a desenvolver um sistema de defesa, esse sistema de defesa que estava naquela pessoa, ele começava, daquela planta, daquela árvore, ele começava a transmitir a outro que estava do lado. Ei, eu quero dizer uma coisa, meu irmão, quando o inimigo está te atacando, você não tem que ficar quieto. Quando você tem desenvolvido alguma defesa para a sua vida, ei, começa a auxiliar o irmão que está do teu lado e começa a defender ele também. Ei, quando ele estava sendo atacado pelo inimigo, existia uma planta repelente que estava do lado, que ela começava a atrair aquela planta que estava em defesa. E isso é tremendo, irmão, porque eles se chamam o exército da natureza. Ei, você está entendendo isso? O exército da natureza. Ei, nós somos um exército de Deus, nós somos um exército de Cristo. Eu, como uma árvore, eu não estou plantado sozinho num lugar, eu tenho um papel fundamental na minha igreja, na minha comunidade e na minha família. Aleluia, quer aplaudir, aplauda com vontade. E ali a gente via que as plantas, que as árvores, elas eram como um exército juntas, cada uma desempenhando um papel, quem sabe uma maior, quem sabe outra menor, mas todas desempenhavam o mesmo papel na comunidade da floresta. Ei, meu irmão, não importa se você está na portaria, não importa se você for convocado para limpar o quintal da igreja, não importa se você está aqui em cima pregando, não importa se você está aqui tocando, não importa se você só está intercedendo. Ei, o teu papel é fundamental no lugar aonde você se encontra e no lugar da onde você foi plantado. Aleluia! Entenda algo. Se Deus te colocou no lugar aqui, porque o teu papel é fundamental. Se Deus te plantou nessa igreja, ei, cria raiz. Ei, meu irmão, quero dizer algo do profundo do meu coração. Ei, cria raiz em um lugar. Para de ficar indo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, que não cria raiz. Ei, cria raiz no lugar, porque é aí que Deus vai fazer você crescer. As árvores que são transplantadas, elas perdem força. Faça um teste na natureza. Quando você compra uma muda de alguma planta, de alguma flor, quando você tira ela do vaso dela e coloca num outro lugar, ela demora para se enraizar. Então ei, árvore, para de ficar procurando ambiente daqui e ambiente lá.
Porque se Deus te colocou no lugar, é para você dar fruto naquele lugar. Não fica com dúvidas. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,3: suporte comigo os meus sofrimentos, como bons soldados de Cristo Jesus. Assim como aquelas árvores são chamadas de exército da natureza, nós somos convocados para ser soldados de Cristo Jesus. Deus te chamou para você guerrear. Deus te chamou para você lutar. Ei, meu irmão, não abaixa a cabeça não. Não abaixa a guarda não. Não desiste não, porque o lugar aonde Deus te plantou é para você guerrear e para você lutar como soldado do Senhor. Então não desanime da tua casa, não desanime do teu casamento, não desanime do teu trabalho, não desanime da tua cidade. Ei, se Deus te colocou e te plantou naquele lugar, é para que você crie raiz e cresça com a luz que vem do alto, porque Ele é a tua luz. Aleluia, glória a Deus. E é tremendo, irmãos, porque esses sinais, e disse quando uma dessas árvores, com essas raízes que são entrelaçadas, por isso que é importante, irmãos, que você congregue. As raízes, elas têm que estar entrelaçadas. Nós temos que estar entrelaçados. E quando eu lia isso, o Espírito Santo me dizia o quão importante é essa campanha e esse jejum que nós estamos fazendo entrelaçados aqui nesse lugar. Isso está mostrando que nós, as raízes, nós estamos nos entrelaçando na mesma atmosfera, no mesmo lugar, lutando por um mesmo propósito. Não somos árvores sozinhas, estamos guerreando juntos no mesmo propósito. Só que eu disse que quando uma árvore está sendo atacada, assim como era atacada aquela dormideira, ela emite um sinal de socorro. E esse sinal de socorro, ele é levado pelas raízes, que é comunicado para as outras árvores, ou de uma forma de uma bactéria, ou de qualquer outra coisa. E diz então que esse sinal de socorro, surge algo que é formado com o nome de uma comunidade solidária. Olha que forte. Primeiro Deus levanta um exército na atmosfera, e agora está dizendo, eles deram o nome de uma comunidade solidária. Aquela comunidade solidária são plantas que se levantam para socorrer as outras plantas que estão precisando. Olha que tremendo. Ou se ela estava sendo atacada por um inseto, então se levanta uma outra planta ao seu redor, como se fosse uma planta repelente. Se alguma outra estava fraca, ele coloca a outra através da sua raiz para injetar seiva dentro dela. Uma comunidade solidária. Outra coisa que me chama a atenção e muito interessante é que as espécies são várias ao nosso redor. Assim como tem espécies que são invasoras, e aí elas se unem para repelir aquela espécie invasora, para destruir aquela espécie. Existem insetos, bactérias que atacam aquela outra planta. Mas o interessante é que toda a comunidade se une para repelir aquela espécie invasora. E quando eu assisti aquela reportagem, o Espírito Santo falava algo no meu coração. Se as árvores da natureza não querem espécies que fazem mal, porque as outras são chamadas, essas espécies que se levantam, essas chamadas comunidades solidárias, são chamadas de plantas do bem. E por que nós deixamos que espécies invasoras e que não são espécies do bem estejam ao nosso redor? Por que nós continuamos frequentando os ambientes onde nós sabemos que existem espécies maléficas para a nossa alma?
porque nós continuamos aceitando situações e programas de espécies que vão a destruir e contaminar, como insetos que atacam as plantas dentro das nossas casas e dentro da nossa comunidade. Ei, nós temos que nos levantar como uma comunidade solidária, que socorre aquele que está precisando. E sabe que é tremendo? Que dentro da mata, aquele repórter, ele vai num lugar aonde havia um pinheiro, uma araucária, esses muito comum, aquela espécie de Paraná, que ele tinha uma ferida no seu tronco, e aquela ferida ela sangrava, ela chorava. Através daquela fissura, a seiva daquele pinheiro sai como lágrimas. E aquela ferida que ele tinha, aquele machucado que ele tinha, deixou fraco, ele começou a enfraquecer. Mas existia um cedro, uma espécie que não é da mesma planta. Irmãos, assista para você ver como 2 braços, os galhos do cedro começaram a sustentar aquele pinheiro para ele não cair. Olha que forte, irmãos. Quem sabe você diz: eu não vou ajudar aquele irmão porque ele não é da minha igreja. Quem sabe você vai dizer: não vou ajudar aquele outro porque ele não é da minha família. Ei, o Senhor não nos chamou para ajudar pessoas somente da nossa espécie. Ei, nós somos uma comunidade solidária, que nós temos que socorrer as árvores que estão feridas, as árvores que estão chorando. Ei, nossos galhos, nossos braços têm que abraçar alguém que precisa, os nossos joelhos têm que interceder e manter de pé aqueles que hoje estão quase por cair. E há quantos que você conhece que estão caindo, que perderam as forças, que a fé está morta? Ei, o Senhor manda me dizer que nós temos que ser uma comunidade solidária, que intercede pelos que estão caídos, que levam a palavra para aqueles que estão caídos, que leve alimento para aqueles que precisam, porque os nossos braços estão fortes e nós podemos sim sustentar as árvores que precisam. Nós somos árvores. E logo em seguida, e aquilo, irmão, e aqui eu já quero ir para o final. E logo em seguida, na mesma floresta, ele mostra uma outra planta, uma outra árvore, um outro pinheiro. Interessante que todos são árvores duras, fortes. E aquele pinheiro secou de uma certa forma, o vento fez cair, e até mesmo ele foi cortado. Só que logo em seguida, aquilo ali começou a brotar. Só que quando eles foram analisar aquela árvore que já estava caída, que já tinha sido cortada, sabe por que ela estava crescendo de novo e tinha brotado? Eles viram que a árvore que estava do lado, com as suas raízes entrelaçadas com aquela que estava caída, ele começou a alimentar, a árvore boa começou a alimentar a caída, a árvore boa começou a fortalecer a que foi cortada, então ela começou a germinar novamente. É uma metáfora, mas você está entendendo muito bem o que Deus está te dizendo. Ei, você vai alimentar pessoas caídas, você é uma árvore fortalecida, que vai jogar seiva naquela que foi cortada, e ele vai começar a brotar. Aleluia, esse sim merece um aplauso para o Senhor. As árvores enraizadas alimentam as que estão caídas. É maravilhoso, a natureza fala, Deus fala através da natureza. A Bíblia diz que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de água, que darão fruto na sua estação própria. Irmão, tem quantos caídos? Tem quantos que foram podados que você conhece?
que para muitos já não serve mais para nada. E o Senhor manda dizer que tem árvores que estão caídas, que querem voltar a brotar. E para o final, o dono da propriedade em que foi gravada a reportagem, por incrível que pareça, ele plantava oliveiras. Só que as oliveiras eram doentes, não produziam mais frutos. Então ele contrata alguns desses consultores. E sabe o que o consultor faz? Ele vai naquela floresta que está sadia, na comunidade aonde está fortalecida e está restabelecida, onde tudo cumpre o seu papel da maneira correta. E lá fora existiam algumas videiras doentes, separadas da comunidade. Então eles vão lá dentro com um carrinho e começam a rapar a terra que está próximo das raízes da onde a floresta é sadia, e começam a levar para aquelas oliveiras, e começaram a fazer isso de um longo tempo. E a terra que fortalecia aquela árvore, aquela comunidade de árvore sadia, começou a fortalecer as oliveiras. Elas começaram a ser sadias e começaram a dar frutos. E sabe como é que eles chamam aquela terra, aquele acúmulo de folhas podres que estavam dentro daquela comunidade de árvores? Eles deram o nome de maná. Assista a reportagem. Chamaram aquilo de maná. Ei, meu irmão, a palavra que desce no céu hoje e que tem te alimentado, leva para quem está doente, leva para quem não produz frutos. Leva uma vez, leva duas, ei, mas leva o maná, leva uma, leva duas, que ele vai começar a curar. Leva três, leva quatro, que ele vai começar a fortalecer. Ei, leva o maná, que ele vai ficar sadio, forte e vai dar frutos ao seu tempo. Aleluia! Aleluia! Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que damos frutos ao seu tempo próspero, e tudo em que nós colocarmos os nossos pés irá prosperar, diz a palavra. Aleluia! Aleluia! O maná, a única coisa que nós temos que levar é o pão da vida. Ei, Jesus disse em João 6,35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Ei, leva Jesus, leva o maná, leva Jesus, leva o maná. Ei, comunidade de árvores, leva maná, porque a cura está em Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos e o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Leva Jesus. Você não sabe o que falar? Pastor, eu não sei pregar. Ei, não se preocupa, só diz: Jesus te ama, Jesus te salva. Ei, está doente? Ei, fala: Jesus cura. Ei, meu irmão, leva o maná, porque Ele é o pão da vida que vem dos céus. Algumas das frases que eu ouvi naquele programa, algumas me chamaram a atenção. Uma delas, eu separei 3. Para estabelecer a raiz, devemos nutrir a terra. Com que é que você tem nutrido a tua vida? Com que é que você tem nutrido a tua vida diária? O que é que você tem consumido? O que é que você tem ingerido? Ei, irmão, isso é fundamental para você criar raiz.
o que você consome é fundamental para o que a sua raiz vai absorver para nutrir a tua planta. Outra, o seu sítio. Só que nós podemos, aqueles camaradas que estavam aconselhando o dono e o proprietário do sítio, ele disse: o seu sítio, mas eu vou trocar isso, eu vou colocar a sua casa ou a sua vida. A sua vida só vai ir para frente quando as raízes se estenderem. A tua raiz tem que crescer em Cristo. Não adianta você só crescer em formosura. Não adianta você somente crescer em embelezamento exterior. Porque diz que para que nós possamos ir para frente, nós temos que crescer em raiz naquilo que não aparece. Tem que crescer em oração. Tem que crescer na busca da palavra. Tem que crescer no particular com Deus. É isso que faz raiz crescer e ficar forte. Não é louvar bem, é raiz. Não é pregar bem, é raiz. Não é dar oferta, é raiz. É a raiz que faz ir para frente a árvore. A outra, a diversidade traz a vida. Na comunidade das árvores é impossível somente uma espécie ficar de pé, porque todas se completam e todas precisam uma das outras, assim como vivemos. Por isso que nós precisamos da diversidade dos dons, da diversidade das atividades dentro da igreja, só que todos desempenham o mesmo papel. É necessário que profetiza, é necessário que prega, é necessário que limpa, é necessário que louva, é necessário que arruma as cadeiras, é necessário que fica no som. Ei, meu irmão, há que ter a diversidade para que tenha vida, sem se contar dos dons e dos frutos do Espírito. Há que ter a diversidade dos dons, há que ter a diversidade dos frutos da igreja. Então você tem que entender qual é o teu papel como árvore, não só na igreja, mas na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho. Meu irmão, diante do céu, escute que ele diga: eu volto a dizer, você é árvore plantado junto a ribeiro de água. Só que você tem que entender o teu papel dentro da comunidade em que você foi estabelecido. Eu não sei que árvore você é, eu não sei que espécie você é, mas você pode ter certeza que o dono da floresta conhece muito bem cada árvore, porque a Bíblia diz que nenhuma folha de nenhuma árvore se cai sem a autoridade do nosso Deus Todo-Poderoso. Nenhuma folha cai. E sabe o que é tremendo? Que aquele homem que ao começo começou a dizer, quando ele viu aquela floresta reestabelecida, num lugar onde ele era degradado, destruído, quando as árvores começaram a crescer, começou a aparecer algo que é fundamental: as fontes de água começaram a nascer de novo. Ei, não tem água? É porque não tem árvore. Não tem fonte porque não tem árvore. Ei, se nós queremos que a água jorre desse altar, nós temos que entender o papel de cada um de nós, nos unirmos como uma comunidade. E por isso que eu tenho certeza que esse jejum que nós estamos fazendo é propósito de Deus, porque nós estamos mostrando a nossa união como comunidade de árvores.
e a água, a fonte de água viva e eterna voltará a jorrar. Eu quero que você entenda que essa fonte jorrará na sua casa, essa fonte jorrará na sua vida, essa fonte jorrará no seu casamento, essa fonte jorrará na sua casa, aonde você estiver, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de água. Você é árvore plantada, cujas folhas não caem, e tudo o quanto você fizer, você vai prosperar. Aleluia! E para terminar, eu vou até sair aqui da frente. Agora vocês entendem o que aqui está escrito. Árvores companheiras regeneram ambientes. Essa foi uma frase que eu guardei, que eu ouvi da repórter, que o Senhor falou no meu coração: guarde isso, porque isso é para vocês. Ei, nós temos que ser companheiros. Nós temos que ser companheiros. Ei, meu irmão, eu quero que você seja meu companheiro, porque eu quero chorar nos teus ombros. Quem sabe eu vou ter uma ferida no meu coração que sangra, assim como aquele pinheiro, e chora. Mas eu quero que do meu lado eu tenha um cedro companheiro, com os braços grandes, que me abraçam e me fazem sustentar de pé. Pode ser que a tua vida, a minha vida, seja hoje um lugar degenerado, detonado, destruído, mas essa palavra está dizendo que quando nós nos levantarmos como árvores companheiras, nós regeneraremos o ambiente. Nós regeneraremos o ambiente que está no meu redor. Meu irmão, você vai começar a contagiar as pessoas. Vão olhar para você e vão falar assim: eu quero ser uma árvore igual a ele. Olha como é forte, olha como ela é enraizada, olha como a sua copa é formosa. Ei, o seu rosto vai inspirar pessoas. O seu sorriso em 2021, eu quero profetizar isso na sua vida, vai inspirar pessoas. E você vai começar a contagiar ambientes que estão detonados. A palavra correta, eu vou até ler aqui, irmãos. Como era o lugar antes? Ele disse: era um lugar degradado, destruído, desgastado e vazio. Ei, você vai começar a regenerar. Eu quero deixar essa palavra nessa noite. Ei, árvores companheiras regeneram ambientes. Fica de pé no nome de Jesus, que eu quero orar com você. Eu quero que você feche os seus olhos. E para finalizar, existe algo muito pequeno na floresta que quase é invisível. Porque quando nós passamos, nós olhamos o que é formoso, o que é grande. As grandes árvores nos impõem. Nós chegamos numa floresta, nós olhamos como aquela árvore é grande, como o seu tronco é forte. E existe algo que passa despercebido dentro da floresta. Até devia ter anotado o nome técnico, não sei se o Carlos vai me ajudar. Eu acho que é minorriza, que seria fungos e raiz. Seria isso, Carlos? Não me lembro direito. As árvores têm raízes grandes, correto? Fortes. Só que existe algo que é fundamental numa floresta, que nós vemos e não damos muito crédito. São os cogumelos, os fungos. E vocês podem ver que naquele ambiente de podridão das folhas caídas, que quando caem as folhas, aquele negócio vira uma podridão pelos fungos, ali nascem os cogumelos. Eles fizeram um estudo, é como se fosse mais ou menos uma rede de computadores.
E se você ir numa floresta e você te fazer assim com as mãos naquelas folhas, você vai ver algo meio branco, como umas raízes brancas, como teias de aranhas brancas. E isso é feito e produzido pelos cogumelos, de inúmeros tamanhos. Eles chamam aquilo como o Wi-Fi da floresta. Por quê? Porque aqueles cogumelos, eles fazem um papel fundamental de comunicar as árvores com as suas raízes. E a palavra do Senhor existe na figura dos Deus Trino. Existe o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E diz a Bíblia que a terra, ela era sem forma e era vazia, não é verdade? Gênesis 1 começa assim. Então Deus começou a criar. E depois veio o Deus personificado, Jesus Cristo. Então a nossa figura, ela sempre está mais poderosa, até mesmo em nossas orações, para o Deus Criador, para o Deus Salvador, Jesus Cristo. Mas existe um que não aparece tanto, mas que hoje tem sido elo de ligação entre as árvores no ambiente da terra, e o nome dele é Espírito Santo de Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele quer se entrelaçar com você. Se você quer começar a fazer parte do Wi-Fi de Deus, da rede de Deus, você vai ter que entregar tuas raízes para o Espírito. Arabaxaramanahassurabadasai. Ei, deixa ele tocar a tua raiz hoje, deixa ele te entrelaçar hoje. Eu sinto tanta autoridade nessa palavra, você não está entendendo, mas você é árvore, e hoje o Espírito Santo, ele quer te pegar, ele quer te entrelaçar de novo. Ei, se coloca na posição de árvore de Deus hoje,